É uma honra estar aqui com vocês, é uma bênção. Vocês sabem que eu já sou apaixonadinho por vocês, né? Tá tudo resolvido. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, ou capítulo 6. Efésios 6. Você que está na sua casa nos acompanhando, também quero recomendar que você abra a sua Bíblia lá e preste atenção, porque eu tenho para você uma palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está aí? Olha para o seu irmão e diga assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Olha para o seu irmão e diga assim: não é contra mim, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está aí? Amém? Hoje eu quero pensar com você sobre a ideia de apropriar-se das ferramentas espirituais para romper os desafios desse tempo. Eu quero pensar com você sobre essa ideia, sobre o que Deus coloca à nossa disposição para lidar com os problemas do nosso dia a dia. Eu quero começar pensando um pouquinho com você sobre o quanto que nós, como igreja de Jesus, como corpo, nós temos enfrentado os desafios dessa geração. Eu quero pensar com você como você se comporta quando você tem um problema. O que você faz? Quando você tem um problema com seu irmão, o que você faz? Quando uma desgraça acontece na sua casa, quando você tem problema financeiro, quando tem problema econômico, quando você percebe que tem um problema lá na sua empresa, onde você trabalha, o que você faz para resolver? Hoje, eu quero pensar com você como igreja, como você se comporta e como você lida com um problema de enfermidade. Como é que você lida com isso? Hoje eu quero chamar a sua atenção porque a igreja desse tempo tem aberto mão das ferramentas que Deus colocou à sua disposição. Tem se esquecido que Deus é aquele que pode operar milagres para os desafios da nossa vida no dia a dia. Hoje eu quero chamar a sua atenção, porque por muitas vezes você tem confiado nas ferramentas terrenas. Eu preciso trazer para você um alerta de Deus essa noite, porque a igreja de Jesus nesse tempo, os crentes, estou falando de mim e de você, de nós que somos crentes, por muitas vezes temos depositado nossa confiança no nosso braço, na nossa força, nas ferramentas efêmeras, terrenas dessa geração, ferramentas mundanas, ferramentas que a gente chama de secular. Hoje eu quero pensar com você sobre isso, porque a igreja tem se esquecido quem é o seu Deus e quem é aquele que faz o milagre por você. Quando nós olhamos para essa geração, para o povo deste planeta inteiro, nosso planeta se tornou um planeta muito pensante. Nós somos seres humanos que evoluímos bastante, nos tornamos inteligentes, e meio que sem perceber, nós temos depositado nossa confiança na nossa inteligência, no nosso conhecimento. Hoje eu quero pensar com você sobre isso, porque você é a igreja de Jesus. Você é a igreja de Yahvé, o Deus Altíssimo. Você tem um Deus que nunca se ouviu falar de um Deus como Ele.
O nosso Deus é o Deus que está acima de todas as coisas, acima de todos os deuses. Mas por causa da inteligência, do humanismo, do capitalismo dessa geração, nós temos depositado nossa confiança no lugar errado. Olha para o seu irmão e diga assim: misericórdia. E passa aquela carência de misericórdia. Eu preciso pensar nisso com você. O que você tem feito para se livrar das enrascadas do mal nesse tempo? Hoje nós vamos aprender e vamos entender a posição que estamos e quem somos e como vamos lidar com os problemas na visão de Deus. Deus tem uma forma de te ajudar a ver o mundo, a ver as circunstâncias em sua volta. E Deus nos chama para olhar para o lugar certo. Hoje Deus quer ajustar nossa mira, colocar a gente no olhar certo e funcionar no reino de Deus, segundo o seu propósito. Você está aí? Eu tenho para você essa palavra, porque Deus dispõe de ferramentas espirituais que com certeza trarão os resultados que nos levarão a viver a vida que Ele projetou para nós. Você está aí? Primeira coisa que eu quero falar com você: existe um mundo espiritual. Você é um ser espiritual. Você está aí? Oh, eu nem sabia, gente, que chique, né? Tá no Data Show. Rapaz, você já tem tudo aí? Meu Deus, nem me contaram essa parte. Eu até peguei o controle e botei aqui, ó. Meu Deus, então agora eu tenho que seguir o que está ali, né? Senão o negócio não bate. Não dá para jogar aqui para mim, para eu saber um pouquinho antes? Alguém fez assim. Aqui! Pode rir, gente, de mim, porque essas coisas modernas, chique, né? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos lá. Mas chega para mim antes? Não, é imediatamente lá e cá, né? Dá para chegar antes? Beleza, então pode passar que eu vou olhar o que tem aqui para ver se eu vou seguir certinho. Tá bom? Vamos lá. Eu preciso te falar que o mundo espiritual existe. Nós somos seres espirituais. Sabe, nós pertencemos a uma outra dimensão. Você é um ser espiritual. Quando Deus te criou, ou quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus nos fez do pó da terra, mas Deus nos pega no pó e nos faz com suas mãos, ou seja, Ele nos eleva a um nível superior aos outros seres dessa sociedade, ou desse planeta. E quando Deus nos faz, Ele nos faz sua semelhança, ou seja, Ele faz de nós seres espirituais. Tudo que nós fazemos é espiritual, porque você é um espírito. Você está aí? Você já me viu falar disso com você, não já? Somos um espírito. A dica é: somos um espírito, temos uma alma e moramos no corpo, tá bom? Vamos lá. Nós somos um. E isso você já aprendeu. E hoje eu não quero falar da sua alma. Hoje eu quero falar de quem você é espiritualmente, do homem e da mulher espiritual que você é. E a primeira coisa que eu preciso te contar é que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Você nasceu de novo, você é um ser espiritual. E o lugar onde você precisa se mover é na dimensão espiritual. Nós vamos pensar mais sobre isso. Hoje eu quero trazer um exemplo para você da vida de um homem da Bíblia chamado Josué, um homem que foi chamado para liderar o povo logo depois de Moisés, seu tio. E ele então tinha que liderar e ele tinha que conquistar a bênção que Deus já havia liberado. Que eu quero chamar a sua atenção aqui essa noite. Eu quero chamar a sua atenção porque o povo de Israel recebe de Deus a promessa: vá conquistar Canaã, que eu já dei para você essa bênção. Você está aí? Deus já deu, mas ainda assim o povo de Israel tinha que guerrear, tinha que ir para a batalha,
tinha que lutar contra os amalequitas, tinha que lutar contra vários outros povos para conquistar a promessa que Deus tinha dado. E eu quero falar sobre isso com você, porque Deus já liberou uma bênção para você, uma vitória para você. Deus liberou para você a conquista, mas ainda precisa guerrear. E eu quero pensar um pouquinho sobre isso, porque você que entregou sua vida a Jesus, Jesus te prometeu uma vida de qualidade, uma vida de abundância, um lugar maravilhoso, uma vida de qualidade aqui nesse planeta. Só que essa conquista precisa ser feita noutra dimensão. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 5, e eu quero pensar nisso com você rapidamente. Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Josué recebe de Deus a direção de guerrear contra a cidade de Jericó, para conquistar a cidade de Jericó. Deus dá uma direção a Josué, e para ir para essa batalha, Josué e todo o exército de Israel se retira num canto, para se preparar. E o capítulo 5 fala dessa ideia, de quando o povo, os homens de Israel, foram chamados por Deus ali para serem circuncidados, para que a aliança fosse estabelecida, porque até então os homens, antes daquele momento, os homens que nasceram antes, os pais, os anciãos já haviam sido, mas todos os homens que tinham sido circuncidados já tinham morrido, e agora essa nova geração de crentes, essa nova geração de israelita precisava ser circuncidado. E quando eles fazem isso, eles se separam para buscar a presença de Deus, para orar e para passar pela circuncisão, pela aliança. Durante esse período entra aqui então o versículo 13, onde Josué sai para um cantinho e deixa o povo para orar e para buscar a Deus. E eu quero que você veja isso comigo. Ele diz assim, o texto diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, e aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Verso 14, responde o anjo. Esse homem é um anjo, tá? Um anjo guerreiro, de espada na mão. Verso 14, nem uma coisa e nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué percebe que era um comandante do exército, era um príncipe de Deus. Ele se curva e se prostra com o rosto no chão ou em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor lhe respondeu: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Você está aí? Eu preciso chamar sua atenção para esse texto, porque Josué tinha um desafio a enfrentar, tinha um lugar a conquistar, ele tinha a bênção liberada para conquistar. Deus já te deu uma bênção? A bênção para prosperar. E aí você fica assim: cadê que não chega? Vai guerrear, meu irmão. Precisa ir lá e pegar a bênção. E eu quero chamar a sua atenção, porque quando Josué recebe a direção de Deus para poder ir, a primeira coisa que ele faz é sair e buscar a face de Deus. Ele sabia que tinha que enfrentar uma conquista, ele sabia que tinha desafios a enfrentar. E Josué, em vez de começar o treinamento dos guerreiros, em investir no treinamento, Josué sai para o cantinho para orar. O exército de Israel era um exército que não tinha conhecimento bélico, era um exército que não sabia guerrear, não sabia empunhar uma espada. E Josué, em vez de se preocupar em se dedicar ao trabalho, ao treinamento de todo o exército, não, Josué vai orar. E Josué descobre, buscando a face de Deus, que há ali
um anjo. Que eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar a sua atenção para perceber que para tudo que você quer conquistar no mundo físico, de bênção física, visível, primeiro você precisa entender que você precisa buscar a Deus e que há algo nas regiões celestiais que precisam ser movidas, e ela existe. Quando ele busca a Deus para pegar a direção do que fazer para conquistar a cidade de Jericó, ele vê um comandante do exército de Deus. Ele vê um anjo, não era só um anjo, era um príncipe, um general, um comandante de anjo. Onde tem comandante tem o que, gente? Tem um exército. E aí eu preciso te ajudar, porque quando o anjo vira para ele e diz assim: eu quero dizer para você, José, que eu não tenho nenhuma mensagem. Eu quero dizer para você que eu sou um comandante do exército do Senhor. Tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Agora esse território está cheio de anjos de Deus, então tenha reverência. Ou seja, vem aquele príncipe do Senhor com muitos anjos. Ele vem cheio de anjos. Eu sou um príncipe do exército celestial e acabei de chegar. Ou seja, ele não estava ali antes. Aquele anjo chegou ali. Chegou por causa da busca da direção de Deus. Deus manda um exército para guerrear. Sabe, ele olha assim, e uma coisa que a gente aprende é que quando nós vamos conquistar uma batalha, há um mundo espiritual, há anjos de Deus guerreando. Mas tem outra coisa que a gente aprende. E para a bênção chegar, você precisa entender que do mesmo jeito que tem anjos que Deus envia para socorrer você, também há demônios que atacam segurando a sua bênção. Há demônios que querem impedir isso, e eu preciso chamar a sua atenção, porque a igreja não tem percebido que existe um mundo espiritual, e não para entender, e no mundo espiritual tem reino das trevas e reino da luz. E é você, igreja, que precisa buscar a face de Deus para conquistar a qualidade de vida que Deus tem para você. É necessário conquistar, então eu preciso orar, eu preciso entender que existe um exército, que existe uma batalha. Os inimigos você não escolhe. Você precisa entender que nós não escolhemos inimigo. Sabe quem decide ser seu inimigo? O inimigo. Não interessa o que você faça, o inimigo quer pegar você, quer te destruir, quer te atacar. E é papel dele te atacar, ele faz isso. Então tudo na nossa vida, tudo, eu preciso entender que primeiro acontece nas regiões celestiais. Há um mundo espiritual que influencia o mundo físico. Eu quero te ajudar a entender isso. Eu preciso te ajudar a entender que existe um mundo espiritual, que Deus tem a bênção, mas para conquistar a bênção há uma batalha. E é nosso papel como igreja de entender que existe isso, que o mundo espiritual existe. Então você precisa entrar diante de Deus para buscar a sua presença, para dar legalidade para Ele operar na nossa vida. Sabe, o Salmo de número 115, verso 16, diz o seguinte: que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então o texto diz que Deus se move nas regiões celestiais, e a região celestial está sob o controle de Deus, mas a dimensão terrena, a dimensão física, Deus deu autoridade para mim e para você, igreja. E para que Deus possa atuar e liberar a bênção que está aqui para cá, eu preciso chamar Deus para vir. Eu preciso buscar a face de Deus para que Ele envie reforços, para que Ele então venha em meu socorro, porque Deus não pode operar na dimensão física sem que haja um ser humano para convidar a sua presença, para invocar por sua manifestação, para chamar para que Ele venha. E eu preciso despertar você essa noite,
Porque a igreja tem confiado na tecnologia, tem confiado na medicina, tem confiado nas filosofias pagãs, mas não tem percebido que nosso Deus se move em nosso favor, que as trevas se movem contra nós, amarrando a bênção, tentando nos impedir. Mas eu preciso te ajudar a entender: tem um exército de Deus para operar a seu favor, para guerrear em seu favor, e é a sua oração, é o seu tempo de ir para o cantinho, de tirar um momento para buscar a face de Deus, para que o exército de Deus se mova em seu favor. Você está aí? Sabe, quando nós vemos o texto, nós percebemos que o anjo vira para Josué e diz: olha, eu estou aqui, eu acabei de chegar, não tem nenhuma mensagem para você, tira a sandália. Está mostrando para ele que há um príncipe e um exército, há um mover de Deus para ser feito. Ele vem com muitos anjos para que a conquista de Deus aconteça. Você consegue perceber que para você, Deus liberou uma bênção, fez uma promessa, mas às vezes é difícil dela chegar? Quem já percebeu isso? Que demora. O que eu preciso te ajudar a entender? Você precisa considerar o mundo espiritual, precisa considerar as coisas espirituais, e é a sua oração que vai fazer isso. Então, o que o texto quer nos dizer? Que o mundo espiritual existe, que ele é real. E tem uma outra coisa: o mundo espiritual, ele influencia o mundo físico. Deus quer operar uma bênção em você, mas você precisa entender que primeiro sua bênção tem que ser liberada no mundo espiritual, que você precisa orar e buscar a face de Deus para repreender a ação das trevas que tenta nos impedir de conquistar aquilo que Deus projetou para nós. Você está aí? Sabe, não tem quando você enfrenta as guerras aqui no físico, guerras de relacionamento, guerras financeiras, guerras de conquista, guerras e guerras e guerras. Do mesmo jeito que tem uma guerra no mundo físico, há uma guerra no mundo espiritual. Satanás quer nos impedir de ter a vida de qualidade que Deus nos chamou para viver. E aí é seu papel buscar a Deus para viver isso. Sabe, as coisas que acontecem ao seu redor não são por acaso. Seus problemas de relacionamento, suas emoções negativas, os problemas, as coisas que estão erradas na sua vida, você precisa entender: essa luta não é contra a pessoa humana, não são contra coisas terrenas. Existe uma luta na região celestial. A luta não é contra pessoas, contra a instituição, mas aquilo que está por trás disso. A ação maligna que tenta nos corromper, que tenta nos impedir de viver aquilo que Deus projetou. As trevas, elas guerreiam contra nós, e é nosso papel orar e ir para cima dela, orar com toda a força e repreender a ação maligna. Então você precisa considerar que para tudo que você quer nessa terra, primeiro você tem que se preocupar com a dimensão espiritual. Precisa entender que seu inimigo não quer que a bênção chegue até você. Então é nosso papel entrar nas regiões celestiais, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, e guerrear contra a ação das trevas. Orar, buscar a Deus, para que o mover de Deus seja liberado sobre nós. Sabe, tem anjos de Deus operando, tem o mover de Deus sobre nós. Então eu preciso chamar sua atenção, igreja, porque nossos problemas, nossas dificuldades, quando você está vendo que seu casamento está sendo atacado, você precisa entender que para conquistar seu casamento, para não perder, você precisa guerrear. É as trevas que estão entrando lá, tentando te impedir de viver a bênção. Na sua empresa, a crise está feia, o Brasil está quebrado, é por isso que eu estou quebrando. Mentira, está quebrando porque tem um demônio, tem uma ação maligna, o inimigo está atacando sua empresa. Então você precisa entender que há também anjos de Deus
para guerrear em seu favor, e é seu papel orar para que os anjos de Deus guerreiem em seu favor. Não ficar procurando um consultor de empresas para resolver o seu problema, não que não possa, mas de depositar sua confiança nisso. Eu tenho um irmão lá da nossa igreja, um dos pastores, ele é empresário, Deus o honrou muito, ele cresceu muito financeiramente, a sua empresa é uma empresa bem sucedida hoje no mercado, e ele tem uma indústria, e precisa de muito consumo de energia. Uma das matérias-primas dele, além de plástico, é uma empresa de reciclagem, ele também lida muito com essa questão de energia elétrica para produzir o que ele produz na indústria. Mas tem época, pastora, lá na empresa dele, que começa a quebrar as máquinas, e quebra o tempo todo, e aí não consegue liberação para expandir a empresa. Sabe o que ele faz? Ele fala: igreja, quero avisar para os irmãos que o trem lá na empresa está feio, as máquinas estão quebrando, está dando acidente de trabalho, eu vou fazer 150 dias de oração às 6 horas da manhã. E vem ele e a esposa todo dia às 6 horas da manhã orar, porque ele sabe que é o inimigo que está atacando. Ou seja, ele primeiro considera as coisas do mundo espiritual, para depois eu considerar as coisas do mundo físico. Eu preciso entender que o mundo físico é reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. E a igreja precisa se despertar, porque você é um espírito, você é um ser espiritual, e tudo que tem a ver com você é espiritual. Não existe esse negócio de vida eclesiástica e vida secular, não existe. Ah, mas a minha empresa não é uma empresa de crente, lá é secular, é nada, meu irmão. Foi Deus que botou você lá para cumprir um propósito, para expandir o reino de Deus lá. Então é seu papel orar para que o mover de Deus aconteça naquele lugar onde Ele te plantou. Existe um mundo espiritual e você precisa considerá-lo. Eu quero trazer esse exemplo de Jericó para você. Quero considerá-lo agora no capítulo 6 de Josué, quando Josué decide ir a Jericó para guerrear, depois que ele encontra com o anjo. Então Jericó era uma cidade que tinha soldados bem treinados, bem armados, uma cidade murada, uma cidade bem guardada. A cidade de Jericó era uma cidade onde os soldados eram fera nas artes bélicas. Eles eram soldados treinados e guerreiros de uma fama enorme. A cidade de Jericó, além de ter bons guerreiros, gente treinada, era uma cidade que era murada. Toda a cidade tinha muro, ela era bem guardada. Inclusive, os historiadores dizem que o muro da cidade de Jericó dava para passar 2 carros, atravessando um ao outro, um do lado do outro, de tão largo que era o muro. Então era uma cidade bem guardada, com soldados bem treinados. Sabe, quando você olhava para os soldados de Deus, os soldados de Josué, eles não tinham muito treinamento, eles não tinham armas. Afinal, o povo de Israel estava acampado já há 40 anos, andando pelo deserto, e eles não eram um povo pronto para a batalha. Mas, ou seja, há uma condição separada. Deus manda eles irem lá e conquistar e guerrear, sabendo que eles não tinham armas. Já a cidade de Jericó é uma cidade de guerra. Sabe, o exército de Israel passou o exército de Jericó ao fio da espada. A palavra de Deus conta que quando o exército de Israel foi guerrear contra o exército de Jericó, eles mataram todos os soldados. Na verdade, eles destruíram todas as pessoas da cidade de Jericó, com exceção de Raabe e sua família. O restante, todos os homens, mulheres, pagãos que adoravam outros deuses, eles foram mortos pelos guerreiros de Israel. Mesmo que era uma cidade poderosa, eles venceram a batalha. Eu quero pensar nisso com você. Quero trazer outra característica para você. O exército celestial entrou na cidade antes que eles percebessem, antes que eles chegassem, e amarraram todos os demônios. A cidade de Jericó era uma cidade que tinha deuses pagãos. Era uma cidade que adorava outros deuses, que adoravam, quando eu falava de grandes deuses, falava-se de
principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então tinha príncipes que governavam a cidade de Jericó, príncipe das trevas. Tinha muitos demônios que operavam, eles faziam rituais de magia negra. Era uma cidade que havia muita feitiçaria, muita magia negra na cidade de Jericó. Mas Deus os manda conquistar, e antes de irem, o exército de Deus chegou. E aí, quando o comandante está lá, e que ele fala, o comandante do príncipe, do exército celestial, fala para Josué, está dizendo: Josué, eu quero contar para você que nós já chegamos. E aí o exército de Deus foi e invadiu a cidade de Jericó. E eles amarraram todos os demônios, proibiram a ação de todos os demônios na cidade de Jericó. Sabe, Jericó era uma cidade onde, além da guerra, eles tinham muitos, a Bíblia conta que tinha alguns gigantes que também habitavam na cidade de Jericó e que eram guerreiros do exército de Jericó. Ou seja, era gente muito fera, eram o gigante Golias era descendente deles também, da linhagem de Golias. E o povo de Israel vai lá e destrói tudo. Deus então dá uma direção para Josué. Diz: Josué, eu quero que você vá lá conquistar a cidade. Então você vai colocar a arca da aliança à frente, vai colocar os levitas com a trombeta de chifre de carneiro, com o shofar. Já viram o shofar que o pastor toca aqui? A gente já tocou? Com o shofar. E vocês vão dar 7 voltas por 7 dias. Um dia é uma volta cada dia, por 7 dias, em volta da cidade inteira. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E na 7ª volta, as trombetas vão tocar e vocês vão bradar um grito de guerra. Quando o exército de Israel dá um dia de volta, dá o 2º dia, ele dá outra volta, durante 7 dias, no 7º dia ele dá 7 voltas. Então eles tocam um shofar e gritam. Nessa hora, o muro de Jericó cai. Como os demônios estavam todos amarrados e não podiam operar, o povo, os soldados de Jericó se enchem de pavor e de pânico, porque quem dava respaldo para eles eram os demônios, que os preparavam para a guerra. Era ação maligna, e a direção de Deus é: aonde os guerreiros estiverem, matem todos. Que eu quero dizer para você, que para você conquistar a sua vitória, do seu casamento, do seu filho que está lá na droga, da sua empresa, onde o diabo tem atacado os seus discípulos, você vê que tem ação maligna lá. Você precisa entender que você precisa orar, que Satanás vai tentar parar você, parar o projeto de Deus. Satanás não vai querer deixar você conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Há uma batalha, há demônios tentando impedir, mas também há guerreiros de Deus que vão defender você, que vão conquistar na sua frente. Na verdade, eles vão à frente, meu irmão. Sabe, você está com dificuldade em alguma área específica? Está vendo um desafio? Antes de qualquer coisa, Tiago fala sobre isso. Comece com a oração. Eu estou doente, vou tomar o remédio. Antes do remédio, ore. Ore. E eu preciso despertar você, igreja, para entender que tudo começa primeiro no mundo espiritual. Você está aí? Sabe, o mundo espiritual existe, e é nosso papel fazer isso. Quando o muro de Jericó cai, então o povo de Israel conquista a vitória. Essa é a vitória, através da oração, através dos anjos de Deus que guerreiam em nosso favor, da conquista que Deus tem para nós. Você está aí? Tem uma segunda coisa que eu preciso chamar a sua atenção, que é a seguinte: nossa geração de crentes usa de negação. Nosso povo, os crentes, nossa geração, ela nega a possibilidade de uma batalha espiritual. Ela nega a ação das trevas, ela nega o mover de Deus. Mas principalmente ela nega que o mal pode nos atacar, que o mal tenta nos impedir.
Sabe, nós não queremos ver o mal, mas eu preciso te contar, ele existe. Nós temos um inimigo. O mundo espiritual tem anjos de Deus, mas também tem demônios. Sabe, nós negamos o mal, negamos a possibilidade de Satanás nos atacar. Sabe por quê? Porque nós temos medo. E eu preciso te ajudar, porque você não pode se auto-enganar com isso. Muitos de nós construímos grupos de risco e tentamos negar a possibilidade das trevas nos atacarem. Temos medo de admitir que há ação das trevas. Temos medo de admitir que o inimigo quer roubar a nossa bênção, quer roubar a nossa vitória. Você precisa entender que existe sim um mundo espiritual. Então, para poder fugir disso, nós começamos então a construir grupos de risco. Sabe, nós acabamos negando, e aí dizemos assim: o mal existe, mas ele não tem acesso a mim. Já viu essa expressão? Não, eu sei que o mal existe, mas em mim ele não toca. Porque nós começamos a construir grupos de risco para dizer assim, que comigo não pode acontecer. Deixa eu te ajudar a entender. Muitas vezes, nós no nosso inconsciente, no nosso âmbito de defesa emocional, quando nós não queremos encarar um problema, nós criamos grupos de risco, ou seja, grupos que têm perigo de passar por isso. E aí, como nós queremos negar que o mal nos atinja, nós dizemos assim: comigo não acontece. Um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente descobre como que alguém pega HIV. E aí, até um tempo atrás, não assim que hoje acontece tão claramente, mas a gente aprendeu que quem faz sexo ilícito, quem usa drogas injetável e quem sexo ilícito, drogas injetável, que faz transfusão de sangue. Essas são as pessoas que pegam AIDS. E aí você diz: então tá, eu não faço sexo ilícito, eu não vou fazer transfusão de sangue e eu não uso drogas injetáveis, então nunca vou ter AIDS. Nesse tempo, o que tem de gente que pega AIDS e nem sabe como foi que pegou, está assim, ó. Mas nós criamos: só pega AIDS quem comete essas coisas, então eu nunca vou pegar, então comigo eu estou tranquilo. E aí sente paz, porque acha que nunca vai passar pelo problema. Do mesmo modo, nós construímos a ideia de que não, o inimigo não pode me pegar, o inimigo não pode me atacar. E tem um texto bíblico que as pessoas usam de base para correr dessa ideia, para se sentirem seguras de que o inimigo não pode chegar até nós. E um texto que eles dão de referência é 1 João capítulo 5, no verso 18, que diz que aquele que é nascido de Deus e não vive pecando, o maligno não lhe toca. E aí há uma regra de exegese ou hermenêutica? Me pegou. Eu acho que é de hermenêutica, é isso mesmo. A hermenêutica é a arte da interpretação dos textos antigos. E diz que se você está interpretando um texto antigo e ele contradizer todo o restante daquele texto, a sua interpretação está errada. E aí as pessoas usam esse texto para dizer assim: o maligno não pode me tocar, porque eu sou nascido de Deus e não vivo pecando. Já viu isso antes? Não, porque o mal nunca vai chegar na minha casa. Mas se eu acreditar nisso, eu tenho que rasgar o resto da Bíblia, porque Jesus disse que esse mundo já está no maligno, que nós seríamos enviados no meio de lobos. Diz para nós vencermos a tentação, porque Ele venceu. Ou seja, houve embate, Jesus foi atacado. Quando Ele foi jejuar, Satanás o tentou. Quando nós lemos o texto de Efésios, quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a palavra nos adverte várias vezes sobre não dar lugar ao diabo, ou seja, porque o diabo pode entrar. Então eu preciso entender
que a Bíblia inteira fala do quanto o mal pode chegar à nossa casa. Quando nós lemos o texto do Salmo 91, tem um monte de promessa de Deus para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente descansará e praga alguma chegará à sua tenda. Ele está dizendo que esse ataque de Satanás, que você será protegido se estiver escondido à sombra do Altíssimo, mas se você estiver fora da sombra, vai ser atacado. A Bíblia traz várias recomendações. Então, qual a interpretação certa? Como eu preciso interpretar o texto de 1 João capítulo 5? Eu preciso interpretar entendendo que aquele que é nascido de Deus é nascido aonde? No Espírito. Então o maligno não lhe toca. Satanás não vai te atacar no Espírito, mas na alma e no corpo vai. Você está aí? É preciso entender, porque a sua segurança não está na questão assim, não, mas o diabo nunca me atacou. As pessoas constroem esse engano de que Satanás não vai atacá-lo para se sentir seguro. Essa é a verdade. Só que a nossa segurança não está nisso. A nossa segurança está, não é se você vai ser atacado ou não, não é se Satanás pode tocar em você ou não. A sua segurança está é que se o diabo vir te atacar, você vai mandar ele sair no nome de Jesus, e ele tem que sair. Essa é a sua segurança. Sua segurança é: eu sei quem eu sou em Deus, e eu sei que há poder no nome de Jesus. E Satanás tem que se sujeitar, porque o nome de Jesus foi engrandecido no céu, na terra e debaixo da terra. Não há um outro nome como o nome de Jesus. Então todos os poderes espirituais precisam se sujeitar ao nome dele. Você está aí? Sabe, o pastor Josimar conta uma história no livro dele, Uma Visão de Cura. E a filha dele, quando tinha 5 anos de idade, a Maísa, 5, bebezinha ainda, novinha, eles estavam dormindo e de repente eles ouvem a Maísa agitada na cama, e rosnando, e com o olho virado, e agitada, e aí ele e a Berê corre para o quarto para ver o que aconteceu, e vê a Maísa babando, rosnando, e aí eles se lembram que não tem nenhum caso de epilepsia na família deles. Então eles olham um para o outro e falam assim: não tem lógica isso acontecer na nossa casa, isso deve ser demônio. Então o pastor Josimar botou a mão no peito da filha dele e falou assim: sai agora em nome de Jesus. Quando ele contou isso para a igreja, e aí ele orou, na hora ela ficou boa, e olhou assim: papai, quero ir no banheiro. E foi aquele toquinho para o banheiro, acabou. Quando ele foi para a igreja e contou esse testemunho, as pessoas: mas pastor, como que o diabo entra na sua filha? Pastor, se o diabo entrou na sua filha, vai entrar em mim também. Eu preciso te contar, pastores também ficam endemoniados. Diga assim: misericórdia. Satanás pode usar, sim, ele pode entrar, mas quando ele vier, a gente manda sair em nome de Jesus. Sua segurança está no nome de Jesus, e não no alto engano de que não existe uma batalha no mundo espiritual. Você precisa entender que isso existe. Precisa decidir entender que há um mundo espiritual, que há um inimigo e que há anjos de Deus, que há um mover de Deus. Então, se o inimigo te ataca, meu irmão, é seu papel contra-atacar, porque se você não fizer nada, o diabo vai te atacar. Se você fizer uma coisa errada, ele vai te atacar o tempo todo, porque a Bíblia diz que o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. Quem? Você. Ele quer fazer isso, ele quer me destruir o tempo todo, porque ele decidiu, porque só tem ódio no diabo. Então eu preciso buscar a Deus e clamar no sangue de Jesus para que ele saia. Você está aí? 3, terceira coisa que eu preciso falar com você: o guerreiro de Deus. Você é um guerreiro de Deus. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3.
Uma coisa que você... depois que eu lembrei que eu podia ter pedido para vocês lerem, né? Mas tá bom, vamos lá. Uma coisa que você precisa entender é que você é um guerreiro de Deus. Você é um soldado de Deus. E guerrear faz parte da nossa vida. Deixa eu te contar. Sabe quando que a guerra espiritual começou? A guerra começou desde Gênesis capítulo 3. Depois que Adão e Eva pecaram, e Deus foi dar a consequência do pecado para Adão, para Eva e para a serpente. Deus disse para Adão: Adão, ó, por causa disso agora a terra vai ser castigada. Agora, para você poder se alimentar, você vai ter que ser do suor do seu rosto. Vai ter que, para fazer coisa boa, Adão, para ter coisa boa nesse planeta, vai ter que suar, vai ter que trabalhar. As coisas boas, Adão, não vão surgir facilmente, mas agora você tem que ralar para conquistar. Deus foi lá para a mulher e deu para ela lá a consequência dela também. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é quando Deus pega a serpente e a mulher. Deus vira para a serpente e diz assim: a partir de hoje você andará sobre o seu ventre. Você, para se mover, terá que se alimentar. E se alimentar do pó. A partir de hoje eu colocarei inimizade entre a mulher e a serpente e a mulher. E você, Satanás, vai ter que rastejar e se alimentar do pó. O que Deus estava dizendo? Que a partir daquele momento haveria um ódio entre a raça demoníaca e a raça humana. Eu quero te ajudar a entender. O diabo te odeia. Fica feliz, irmão. Você quer ser amigo do diabo? Ele nos odeia o tempo inteiro. Deixa eu te contar, só tem ódio no diabo, não tem nada bom. Ele não fica com menos raiva de você, ele tem raiva de você o tempo inteiro. Está na natureza dele ser mal. E ele odeia os seres humanos. Então deixa eu te contar. Se você orar muito, o diabo vai querer matar você. Se você não orar nada, ele vai querer matar também. Se você servir a Deus, o diabo vai tentar te matar. Se você não servir, ele vai tentar te matar também. Eu quero te contar uma outra coisa. Você também odeia o diabo. Ou alguém gosta dele aqui? A nossa raça odeia a raça demoníaca. Então já existe uma batalha. De qualquer jeito ele vai tentar destruir você. E aí você vai ficar choramingando como se não existisse. Você precisa entender que é normal a guerra acontecer, que faz parte. Sabe, tem irmãos que a gente chama assim: irmão, vamos participar conosco do ministério de intercessão. Eu não, pastor. Eu não quero não participar do ministério de intercessão, porque senão o diabo vai vir com uma fúria contra mim. Meu irmão, ele já te odeia, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, ele vai tentar te roubar, te matar, destruir, faz parte. Porque às vezes as pessoas têm medo. Então o que eu quero dizer? Que você sempre estará em guerra. Sabe por quê? Porque você está neste mundo e é da raça humana. De qualquer jeito tem uma batalha contra você. Não tem jeito, ela sempre vai existir. O diabo te odeia e ele quer matar você o tempo todo. Fica tranquilo. A gente não escolhe os nossos inimigos, eles já existem, eles já vêm para cima. E aí você precisa entender que você é um guerreiro, gostando ou não, contra-atacando ou não, você já está numa guerra. E aí você precisa entender que enquanto a gente está na guerra, às vezes a gente toma um tiro. Às vezes vem um soldado e fere a nossa perna com a espada. E aí tem umzinho, só porque está na batalha, vem um demôniozinho chifão, fraquinho, e vai lá e dá um chute na canela dele, ou corta um pedacinho do dedão do pé dele. E ele: ai, meu pé, o diabo cortou meu pé. Você já viu isso? E ele chora: eu não vou mais orar, porque ele cortou. Meu irmão, se você ficar chorando na batalha porque cortou o dedo, vai vir outro demônio e te corta a cabeça. Cortou o pé, meu irmão, pega a metralhadora e mete bala. Na oração.
Você está aí? Pega as espadas e vai para cima. Coração. E eu preciso despertar você, igreja, para orar, para conquistar o que Deus liberou para você através da oração. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o mercado, não é contra coisa terrena, contra coisas humanas. É contra os poderes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Você precisa se colocar nas regiões celestiais e clamar, e orar, e chamar a presença de Deus para que Ele se mova em seu favor. Você está aí? Quarta coisa que eu preciso te ensinar e última, diga para de choramingar, guerreiro, vamos lá. Você está aí? Quarta coisa que eu preciso falar com você, eu quero falar com você sobre a oração de petição e a oração de guerra. Você está aí? Existem dois tipos de oração: a oração de petição e a oração de guerra. A oração de petição está lá em Mateus capítulo 6, acho que é isso, vamos ver. Mateus capítulo 6, e aí Jesus reúne os discípulos para ensiná-los a orar. E eu não vou poder falar muito sobre isso, diga mas eu quero contar para vocês que o pessoal da classe de intercessão já estudou o livro todinho, sabe do que eu estou falando. Não é verdade? Você está aí? Cadê o pessoal da classe de intercessão? Levanta a mão para eu ver você. Rapaz, quanta gente, né? Boa, vamos lá. E aí eu preciso te ajudar a entender. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, uma das questões que Ele primeiro ensina é como não orar. E dentre as coisas que Ele ensina como não orar, Ele diz assim: não fareis orações com vãs repetições, como fazem os pagãos a outros deuses. O Pai sabe de tudo o que vocês precisam. Ou seja, Jesus vira para os discípulos e fala assim: não fique orando repetindo. Vira para o seu irmão e fala assim: Jesus disse que não é para orar ao Pai com repetições. Olhe para o olho dele e diga assim: porque o Pai sabe. Fala numa vozinha mais bonita: o Pai sabe de tudo que você precisa. E aí Jesus trabalha ali princípios sobre oração, a oração que chama a Deus de Pai, e dá dicas que você precisa se relacionar com Deus como Pai perfeito, Pai celestial. Só de chamar Deus de Pai já é uma oração. Eu estava numa reunião hoje com o pastor Rodrigo, e a porta estava fechada na sala, nós estávamos num grupo, e lá no fundinho, eu não sei quem era, uma criança, eu sei por causa do Rodrigo, mas uma criança disse assim: pai, bem baixinho. O Rodrigo levantou da cadeira e correu lá. Quando você chama Deus de Pai, Ele já levanta para socorrer você. Ele vem e cuida de você, sabe por quê? Porque papai ama. Consola seu irmãozinho assim, diz assim: papai ama. Relaxa, papai ama. Papai vai cuidar de você, porque Ele sabe do que você precisa antes, mesmo que você peça. Ele sabe. Relaxa, papai sabe. Mas, olha para o seu irmão e diga assim: mas, em Lucas, queridos, capítulo 18, Jesus chama os discípulos de novo e diz assim: vocês precisam orar insistentemente. Olha para o seu irmão e fala assim: orar insistentemente? Sim, orar insistentemente. Jesus fala que é para orar toda hora, para ficar insistindo na oração. Quem percebe que parece que Jesus está se contradizendo? Levanta a mão. Parece ou não parece? Pode falar que parece, que não digo não. Porque uma hora Ele fala para não ficar insistindo, e na outra hora Ele fala para ficar insistindo. Quando Jesus vai ensinar os discípulos, Ele fala: olha, agora eu quero que vocês orem insistentemente. E aí os discípulos ficam assim: o que você está querendo dizer? Não entendi. E aí Jesus conta uma parábola. Conta a parábola de uma viúva. E aí eu vou te contar essa parábola. Ele conta a história de uma mulher que tinha um marido, e eles tinham uma fazenda. E aí o marido morreu.
Claro, para ser viúva tem que morrer o marido, né? E aí o marido morreu. E aí o povo fica sabendo que o marido dela tinha morrido, que ela tinha ficado viúva. E aí o inimigo dela, que ela sabe lá quem é, começou a entrar na fazenda dela para roubar o que ela tinha. O que ela fez? Ela pegou a espingarda do marido e correu para a cerca e ficou dali, esperando no estreito, sabe, para ver se o inimigo ia vir. E ela ficou um dia, ficou uma noite, ficou outro dia. E aí na segunda noite ela dormiu, diga, ela dormiu. E aí o inimigo veio e roubou ela. Aí no dia seguinte o inimigo veio e roubou de novo. E aí o inimigo pegou a cerca e passou mais para o lado de lá e pegou um pedaço da terra dela e roubou uma ovelha. E começou a roubar o que ela tinha. Então, Jesus disse que naquela cidade tinha um juiz. Um juiz que não era manipulado por ninguém. Um juiz que não dependia de ninguém. E ela foi até o juiz para contar que o inimigo estava atacando ela, que o inimigo estava roubando a casa dela. Você já viu o inimigo roubar a sua casa? Roubar a alegria do seu casamento, roubar o seu relacionamento com seu filho, roubar a sua vida financeira. Já viu o devorador vir te atacar? Quem já viu isso acontecer? Já, ele veio. Esse mesmo inimigo estava lá na casa da viúva, no terreno dela, roubando tudo que ela tinha. Então ela foi no juiz e o juiz olhou e falou assim: eu não vou julgar a causa dessa mulher, porque eu não temo a ninguém. E ela ficou: meu Deus, ele não vai. Ela foi de novo: juiz, julga a minha causa. E o inimigo roubando: juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa. E todo dia, 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 até que o juiz se cansou de tanto que ela importunou ele, o incomodou, ficou na cola dele. E o juiz sabia que a lei de Israel, até hoje, dá causa ganha para a viúva. Viúva tem causa ganha, não preciso te contar isso. E foi lá e mandou prender o inimigo, fez ele devolver 7 vezes mais tudo o que ele roubou dela, e mandou ele para a prisão dele, um couro nele e todos os seus empregados. O que eu aprendo com você nisso? Nessa segunda oração, a oração que ora insistentemente, é a oração de guerra. Diga para o seu irmão e faça a cara de guerreiro, diga assim: oração de guerra! É essa mesmo, é a oração de guerra. Como é que eu sei? Nessa oração, meu irmão, você está aí? Tinha 3 personagens. Tinha um juiz, tinha uma viúva e tinha um inimigo. Jesus disse que você vai chamar e clamar ao juiz de toda a terra, para que ele julgue a sua causa. Só que você não tem quem te defenda. Você é uma viúva. Deus é marido das viúvas. Ele é o defensor das viúvas. Ele é quem vai defender. Então você vai diante do juiz de toda a terra. Você não está orando ao Pai. Na oração do Pai Nosso tem quantos personagens? Quantos? 2. O Pai e o Filho. E aí você vai orar pedindo para o papai: papai, me dá um presente. E aí papai: tá bom, meu filho, eu vou dar na hora certa, papai entrega. Tá bom, então vou brincar. Papai me deu. Acabou, está resolvido. Mas quando tiver um inimigo atacando a sua casa, atacando sua família, seus negócios, sua vida financeira, seu ministério, meu irmão, vai orar, meu irmão. Você está aí? Diga amém, irmão, por favor. Você precisa orar e botar esses demônios para correr. Eu quero dizer para você, igreja, que você é espiritual, que você não é da dimensão terrena, que todas as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, para depois chegar no mundo físico. E você pode entrar nas regiões celestiais e conquistar o que Deus separou para você.